Cristo venceu a morte. Ele venceu. Mas o que isso tem a ver comigo? E que isso tem a ver com você? Nós vimos muitas pessoas vencerem. Venceu uma doença. Muitos estão batalhando contra o câncer. Muitos estão batalhando contra enfermidades, doenças emocionais. Mas essas são as lutas terrenas. Aquelas lutas, por mais difíceis que são lutas muito menores do que a luta que o Senhor, o nosso Salvador, realizou naquela cruz por nós. Cristo venceu a morte. Quero chamar a tua atenção para o texto de Efésios, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 5 ao 7, mesmo assentados. Lemos todos em uma só voz. E estando Amém. O que representa a vitória de Cristo sobre a morte? A nossa salvação, redenção e justificação está em Cristo. A nossa vida está em Cristo. E aí você pode perguntar, mas eu estou vivendo sem Cristo, eu vivo sem Cristo. Ok, se você pensar que é só essa vida que está valendo, que está mandando, que você nasceu e está vivendo somente para viver essa vida, você está plenamente correto. Essa vida você pode viver sem Cristo. Mas quando você morrer, o que vai acontecer? Para onde vai a tua alma? Aonde vai estar o teu coração? Para onde vai aquilo que é eterno? Porque a alma não morre. E morte é a separação do corpo e da alma. Como foi lá no Jardim do Éden a separação do homem de Deus. A palavra morte é separação, e quando a morte chega, ela separa o corpo e a alma. Marido de esposa, mãe de filhos. E ela causa um impacto rasgando o coração e a alma. A morte é a separação do corpo e da alma. O corpo volta ao pó, porque veio do pó. Mas a alma volta a Deus, porque foi Ele que o fez. E para aqueles que estão no Senhor, esses poderão gozar do gozo eterno. Mas para aqueles que não estão com o Senhor, a condenação eterna é certa e segura. A condenação eterna, o que diz lá em Apocalipse, do lago de enxofre que queima e não se consome. A nossa salvação, a nossa redenção, a nossa justificação está em Cristo. A nova vida está em Cristo. Jesus é a vida. Ele venceu a morte, para que nós pudéssemos também vencer. Os que estão em Cristo foram salvos, remidos e justificados. E são justificados a cada dia. Cristo venceu a morte. Em primeiro lugar, a vida em oposição à morte. Porque isso tem significado. Porque em Cristo nós temos vida. E sem Cristo nós temos a morte. A nossa salvação veio até nós através de Cristo. Mas olha o que o mundo nos oferece. Olha o que sem Cristo nos oferece. Veja João 10:10. Vamos ler todos? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para causar vida. A vida
que nada nessa terra pode comprar, pode oferecer, pode propor. Você pode pensar, se eu tiver aquele emprego, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquela promoção, eu vou ser feliz. Se eu comprar aquele carro, se eu fizer aquele casamento dos sonhos, né? Aqueles que pensam em casar aí, se eu fizer aquela viagem, eu vou ser feliz. Ok, tudo isso é bom, né? É muito bom. Mas não compra essa vida em abundância que Cristo fala. Porque Cristo está falando de uma vida que não pode ser comprada com as coisas dessa terra. Venceu, Jesus venceu. O versículo 5 do nosso texto base, ele fala assim: e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E aí ele faz uma afirmação incisiva: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom gratuito de Deus. Meus amados, que maravilhoso entender e ver que o mundo nos oferece a morte. Quando nascemos nessa morte, nessa destruição, rumo a esse inferno da morte. Mas quando nós encontramos Cristo, e Cristo nos encontra, causa um impacto da graça em nossas vidas, causa um impacto do constrangimento, do amor de Deus, nos salvando, nos transformando, nos resgatando das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele fala, estando nós mortos, é a condição natural que nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. E talvez você olhe os bebezinhos pequenininhos, aqueles que ainda mamam no seio da sua mãe, e você fala assim, mas parece um anjinho, né? Não parece um anjinho? Parece o Vanessa, está carregando um anjinho aí, né? Mas é pecador já. Bateu, pulsou, é pecador. Por quê? Porque o pecado original não é por ação, mas é por ser um ser humano, por herdar esse pecado. Então todos nós nascemos no que ele fala, estando nós mortos. Ele não está falando de uma ação que ele pecou, que ele matou, que ele roubou, que ele não pagou, que ele mentiu, que ele traiu, que ele defraudou. Não, não está falando nada disso. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados. É a condição natural que o homem nasce e vive. Mas ele fala assim, e nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É a graça de Deus que vem para romper as trevas, romper a morte. O pecado produz a morte, mas Cristo pagou a dívida com a sua morte, a morte na cruz para nos salvar. Somente Cristo nos salva, Ele é o único meio da nossa salvação. Cristo nos resgatou da morte e nos mantém salvo. Cristo nos salvou com o seu único ato. Cristo nos mantém salvo, o que nós chamamos na teologia da persistência ou perseverança dos santos, que Ele que nos segura na sua salvação, Ele que nos segura em suas mãos. E Jesus falou, de forma nenhuma lançarei fora quem o Senhor, meu Pai, me der. Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. Sim, é um ato que acontece, a salvação, uma única vez em nossas vidas, em nossos corações. E agora na nossa jornada Ele nos mantém salvo e seguro em suas mãos, com a promessa de que Ele irá voltar para buscar a sua igreja. Então nós temos uma ação presente, um único ato que acontece na minha vida e na sua vida, que tem Jesus Cristo. E se você ainda não tem, louvo a Deus se isso acontecer nessa noite. Mas Ele te mantém salvo no processo da tua jornada, na tua caminhada diária, e persistindo e insistindo no Senhor, porque Ele te segura com a mão dEle. Não é você crente que fica agarrado no Senhor, tentando segurar, desviar de todas as flechas inflamadas e tentando permanecer. Não, é o Senhor que nos segura em suas mãos e que nos mantém seguro nele. Mas para quê?
com a promessa que ou nós vamos ou ele vem. Ou nós vamos para encontrar com ele ou ele vem. Ele ressuscitou. Cristo é o nosso mediador. Cristo é aquele que estendeu as mãos e nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Cristo venceu a morte. E, em segundo lugar, a vitória do nosso Salvador se estende aos seus servos. A vitória do nosso Salvador, Jesus, o nosso Senhor Jesus, se estende aos seus servos. Talvez você já tenha ouvido ou até falado: eu também sou filho de Deus, eu também mereço. Se você já teve um encontro com Cristo, sim, você é um filho de Deus. Se você não teve, você é uma criatura do Senhor. Somente aqueles que tiveram um encontro com o Senhor pode dizer que é um filho do Senhor. A nossa vitória, a vitória do nosso Senhor, veio até os seus servos. Mas não é todas as pessoas. Não é a todos. Há um pensamento que no último dia, quando Jesus voltar, Deus irá dar um jeitinho para que todos possam ser salvos e entrar no céu e se livrar da condenação eterna. Não é bem assim. A palavra de Deus nos fala que somente aqueles que estão no Senhor gozarão desse lar celestial e poderão vencer com Ele a corrida que foi proposta. Versículo 6 do nosso texto base, ele fala assim: juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Juntamente com ele. Esse juntamente com ele é muito mais do que estar próximo, mas é estar envolvido nele. Juntamente com Cristo, Cristo sendo o nosso Senhor, fomos vivificados com Cristo. Romanos 8:11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Não adianta ser amigo do Evangelho, mas tem que ter Cristo em sua vida, porque esse Cristo que está na sua vida, no seu coração, na sua caminhada, te dá vida, e te dá vida eterna. A vitória de Cristo não foi para Ele ou por Ele, mas a vitória de Cristo foi por mim e por você. Para aqueles que ouvem o Evangelho de Cristo e atendem a voz do Senhor, o Salvador. A salvação é para aqueles que estão em Cristo e não para toda a humanidade. A salvação é para aqueles que dizem: Pai, eu estou aqui, eu quero o Senhor, eu te amo, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha vida está no Senhor. E eu quero concluir nossa mensagem dessa noite, uma curta reflexão, mas eu gostaria que você saísse daqui pensando nisso. Quando o nosso Salvador Jesus Cristo foi crucificado, ele foi crucificado no meio de dois ladrões. Duas pessoas que mereciam ser crucificadas. Duas pessoas que mereciam a condenação. Duas pessoas que tinham razão, motivo e causa porque estavam lá naquela cruz. E era só os perversos que iam para aquela cruz. Era só as pessoas muito más que recebiam esse tipo de condenação. Dois ladrões. Um zombava do nosso Salvador. O outro é conhecido como o ladrão penitente, o crucificado penitente, aquele que, imagino eu, chegou até meio que cheirando enxofre lá no céu, né? Cheirando enxofre, porque passou muito perto da condenação eterna. Mas disse: Senhor, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino.
Esse ladrão penitente estava pedindo misericórdia, graça e reconhecendo Jesus como rei. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Você pode sair daqui nessa noite dizendo assim: ah, que bela cantata, que músicas bonitas, músicas que mexem com a gente, que decoração bonita, que enfeite bonito, como ficou bonito. E sair daqui alegre e feliz. Mas você pode sair muito mais feliz se você dizer para o Senhor: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. Reconhecendo a sua falha, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo a tua fragilidade, em nome do Senhor Jesus. Pensa nisso. Coloque o teu coração diante do Senhor. E se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, diga para Ele: Pai, eu preciso do Senhor, eu necessito do seu grande amor, em nome do Senhor Jesus Cristo.